pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Mais uma live que a gente vai estar conversando sobre autismo. Sejam todos bem-vindos à nossa conversa de hoje. Pessoal que tá aí, estão me vendo e o som tá tranquilo? Se alguém puder me dar um retorno. Hoje a gente vai estar falando sobre autismo severo. Então, pessoal que tá chegando, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar, vamos continuar aí sobre uma série de informações sobre o TEA. E hoje a gente vai falar sobre autismo severo aqui, aqui no Japão e em qualquer local, Vou trazer um pouco a experiência do que eu tenho, passado aqui. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, como em todas as nossas lives, vamos bater um papo, vamos conversar bastante sobre esse tema. E hoje a gente vai falar sobre autismo severo, ok? Então, o pessoal que tá chegando, por favor, se alguém puder me dar um ok de áudio e vídeo, se vocês estão vendo e ouvindo, tá? Se alguém puder mandar um okzinho aí para eu poder continuar. Vamos lá. Eu quero, então, primeiro me apresentar. Ah, Silvana, obrigada. Obrigada pelo retorno. Ótimo, vamos lá. Então, eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga, psicopedagoga e trabalho aqui no Japão com atendimento a crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizado, um transtorno, distúrbio, enfim, Qualquer criança que tenha qualquer questão relacionada ao desenvolvimento, eu trabalho aí na área como neuropsicopedagoga, atendendo essas crianças e esses adolescentes. Quero agradecer o Portal Me, obrigado pelo espaço, pela oportunidade de mais uma terça-feira poder estar aqui conversando com vocês. Então eu vou pedir para todos os pais, mães, vovôs e tios que estejam aí na live para que curtam e compartilhem, tá? Para que essas informações possam chegar no maior número de pessoas, ok? Então vamos lá, sejam todos bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre o autismo severo. A gente já falou um pouco sobre as características do autismo, falamos um pouco sobre a classificação, como que essa classificação é dada, aqui no Brasil e em outras regiões, em outros países. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão que não é muito abordada, o autismo severo, não só aqui no Japão, tá? Claro que aqui a gente tem uma questão que eu acho que é um pouco mais difícil, que é a questão do diagnóstico, que deixa a gente mais confuso. Não é só pai e mãe que fica confuso, tá? Nós profissionais da área da saúde e da educação também ficamos confusos com esses diagnósticos que acabam chegando. Mas enfim, é através deles que a gente consegue fazer os atendimentos, Então, se estão certos ou se não, Essas dúvidas que chegam quase que diariamente, no centro terapêutico, ou inbox, ou as mães me ligam, enfim, e porque receberam o diagnóstico e não sabem se está certo ou não, então essas dúvidas meio que pairam, não só na cabeça de vocês, pai, mãe, família, mas também da equipe terapêutica, A gente também às vezes fica meio que sem saber se é exatamente daquela forma com que o especialista, o médico, falou para os pais, ou enfim. Mas de qualquer maneira, a gente acaba tendo esse diagnóstico, se é aceito ou não, aí também é uma outra questão. Mas o autismo severo, ele existe, Ele realmente é um assunto que não é muito abordado, porque ele requer um tipo de atendimento diferente por parte dos terapeutas, dos profissionais, e ele exige muito, no caso da família, E exige muito também da criança e do adolescente. E aí é uma questão que as pessoas têm receio, têm medo,
não perguntam, mas convivem com a questão e às vezes sem direcionamento, ou então com um direcionamento, né, não adequado, né, da questão do isolamento social, porque eles já têm essa questão do isolamento social por si, mas às vezes isso é muito reforçado pela família. Tem família que é de casa para terapia, da terapia para casa, ou vai para um médico, então assim, a vida social fica muito restrita, né, dessa criança, desse adolescente. A vida social da família também fica muito restrita, e aí vira um bololô, né? Fica aquela coisa assim, bem difícil de saber lidar. Mas é possível, né? Hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre essa possibilidade que existe, como que a gente pode estar fazendo, como que a família pode estar trabalhando para melhorar, né? Nessa questão do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, do adulto, né? Porque eles vão chegar a ser adultos. E como que isso pode ser feito de uma maneira boa para que ele se desenvolva bem, tá? Boa noite, pessoal do Portal Me. Boa noite todo mundo que está chegando. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa live, a nossa sequência de live aí sobre o autismo. Boa noite, Júnior. Seja bem-vindo aí à nossa conversa de hoje. Então, pessoal, mais uma vez, né? Obrigada aí pelo espaço. Quem tiver perguntas, quem tiver dúvida, pode escrever nos comentários. O que eu não consegui ler e responder durante a live, eu respondo depois, tá? Via inbox ou mesmo durante, após o término da live, eu respondo as perguntas, tá? Mas pode mandar aí, pessoal, pra gente conversar sim. Então, vamos voltar aí para a questão do o que é, né? Essa questão do autismo severo. Aqui no Japão, existe a classificação que nós falamos na live passada, né? Do grau, do nível. E o que a gente tem dentro do DSM, que também foi abordado na live anterior, a gente chega até então agora no último estágio, que é o autismo severo. E aí sempre me perguntam se a criança, se ela pode mudar de um nível para o outro, se ela pode ser diagnosticada inicialmente dentro do autismo leve, e aí se ela pode passar para o moderado, e aí dentro do moderado se ela pode passar a ser autista severo. Então são muitas dúvidas que chegam, né? Muitos pais e mães extremamente aflitos, às vezes com a negação ainda muito presente por tudo que envolve, né, a questão toda, porque, de novo, não é fácil, né, não é fácil para a família, não, como eu falei, não é fácil para a equipe terapêutica que trabalha. Por vezes a gente fica um pouco perdido de não saber se está sendo ouvido, se está sendo escutado, se aquela terapia que a gente preparou, se aquilo está chegando na criança, no adolescente. Então, eu acho que mobiliza todo mundo, mas a gente precisa pensar numa mobilização boa, né? Numa mobilização de todos que convivem com a criança ou com o adolescente dentro do autismo severo, e de que forma que a gente consegue abrandar algumas questões, né? E aí, assim, pra gente saber um pouquinho, a gente precisa trabalhar com eles num sentido principalmente de uma proteção física, porque eles não têm muito, né, não têm um senso de noção, um senso de perigo, e aí também às vezes chegam essa questão de, eles não sentem dor, tal. Nem todo autista severo não sente dor, tá, gente? Não é assim que as coisas funcionam. Como eles não, a grande maioria não tem uma fala, não verbaliza de uma maneira correta, não tem uma fala funcional, a gente acaba não sabendo e acha que ele não sente dor, tá? E não é por aí. Muitas crises de agressividade, muito comportamento disruptivo, muitas ações dessas crianças são dadas justamente por uma questão de dor, né? Então, realmente, tá ali, tá com uma dor de cabeça, tá com uma dor de dente. Como eles não sabem falar, eles precisam expressar. E aí, como eles se expressam? Alguns se machucam, né? Se
machucam, né? E outros acabam indo para agressividade externa e aí acaba batendo em pai, em mãe, empurra a terapeuta, a gente recebe mordida, enfim, acontece, né? Eles estão ali nesse processo e não sabem não sabem dizer o que tá acontecendo. E aí acaba sendo a maneira que eles têm de dizer, olha, eu não estou bem, né? Olha, tem alguma coisa aqui comigo que tá acontecendo que não tá me deixando bem. E aí a gente precisa ter esse olhar que não é fácil, mas a gente acaba aprendendo, né? Assim como os pais aprendem a identificar um sorriso, um olhar, uma postura, né? Tá mais retroativo, tá mais quietinho, ou tá muito expansivo. Então tudo isso a gente consegue perceber e eles dão sinais, apesar de não existir a fala propriamente. Boa noite, Cris, seja bem-vinda! Hoje estamos aqui em mais uma das séries aí, falando sobre o autismo severo. A gente está trazendo, como nas outras lives, a vivência aqui, né, no Japão e as questões que percorrem, né, toda essa condição do autista severo. Né? Então, obrigada, Cris. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda à nossa conversa de hoje. Todo mundo que está chegando, pessoal, curtem, compartilhem a live para que ela chegue realmente no maior número de pessoas possível. Como eu falei, né? Não é um assunto que é muito falado. As pessoas falam muito do autismo em muitos sentidos, né? Geralmente voltado para o autismo leve, o autismo moderado, e o severo já tem um pouco aí de tabu, mas justamente por, eu acho que essa questão, não saber como lidar, né? Não saber como fazer diante de tantas situações. E faz parte, né? Pai, mãe, a gente que tá ali, que convive com as crianças, que estuda de novo, e tem hora que a gente também fala, nossa, será que o que eu tô fazendo é certo? Ou será que eu tô falando, e em 40 minutos de sessão, 1 hora de sessão, parece que nada aconteceu. E aí, 5 minutos antes dele ir embora, pum, ele tem um ato, faz alguma coisa ali que nos mostra que, não, peraí, ele ouviu, ele entendeu, rolou um processo aí neurológico, uma informação, uma sinapse, consolidou algum tipo de aprendizado, porque ele acabou me dando um retorno. Então, às vezes, a gente acha que a gente fala com eles e nada funciona. Mas não é verdade, tá, gente? Funciona sim. Cris, obrigada, generosidade de informação, super esclarecedora. Obrigada, meu amor. Estamos aqui justamente para isso, né? Pra gente trazer essas informações, trazer conteúdo bacana, porque às vezes acaba ficando restrito só a um núcleo, a um grupo de pessoas. Então, quando a gente fala sobre autismo ou qualquer outro transtorno, déficit, dificuldade, enfim, a gente acaba tratando mais com um profissional da área, mas eu acho que não é o caminho, né? Ainda mais aqui, né, na nossa realidade hoje, que a gente não são todas as províncias do Japão que tem esses centros especializados, que tem esses espaços que falam e que tratam sobre atendimento a crianças especiais. Então, tem mães que não conseguem chegar, e aí eu tenho, assim, mães do Japão inteiro, de todas as províncias que entram em contato, agoniadas, angustiadas, porque onde mora não tem nenhum tipo de serviço que faça ou que explique, né? Porque eu acho que, assim, às vezes realmente a gente vai estar numa região que não tem, a gente, né? Mas se as mães souberem, se essa informação chegar e que é possível e que dá para fazer, eu acho que a gente vai multiplicando, né? Então, essas informações vão multiplicando, o conhecimento vai multiplicando e chega em quem realmente tem que chegar, né? Que, no caso, são as famílias aí que precisam dessas orientações, que precisam entender algumas questões sobre o desenvolvimento infantil, sobre o desenvolvimento humano em todos os sentidos, sobre como funciona o cérebro, sobre como realiza um processo de aprendizagem, né? Isso daí para criança típica não importa, né? Acho que todos nós precisamos saber como que isso ocorre para não gerar aquela expectativa desnecessária, né? Então, às vezes, a gente acaba esperando demais
de uma criança, de um adolescente, e aí a gente acaba se frustrando. Então, quando a gente conhece, quando a gente sabe o que pode ser e o que não pode ser, fica mais fácil, né? E aí, dentro do autismo severo, a gente trabalha muito com a expectativa também dos pais. Porque, pela minha vivência, tá? Ao contrário do que acontece com as crianças do autismo leve, que os pais chegam todos meio que animados, não, mas acho que vai dar, porque vai aprender e tal, e aí vem com aquela né, com aquela gana de buscar informação, de querer saber como é, o que é, como que pode melhorar. Eu já não vejo isso tão presente nas crianças que estão diagnosticadas como autista severo. Como eu falei, eles têm uma procura, por vezes, até menor, tá? Tanto que a gente tem um número menor de crianças dentro da classificação A sendo tratadas, né, aqui, tá? A grande maioria dessas crianças acabam indo para as escolas especiais, e aí lá existe uma equipe docente, existem professores, e a escola toda é adaptada e preparada para receber essas crianças, e poucas, né? Nem todas fazem o processo terapêutico justamente pela mãe não buscar essas informações, pela família não buscar informação. E eu já atendi algumas crianças aqui, adolescentes inclusive, dentro do severo, né, do grau do autismo severo, e que a gente tinha, assim, um trabalho muito grande junto com os adolescentes, né, e as crianças, mas muito grande com os pais também, e muito grande com a gente, né, assim, a gente enquanto equipe terapêutica também, muitas questões tinham que ser revistas, repensadas, muitas técnicas que a gente aplica, um protocolo de tudo quanto é coisa, porque nem tudo chega, né, neles. E quanto mais a gente tenta, parece que mais eles se esquivam, né? E aí quando falam que o autismo severo, ele já ouvi falar, né, que não vai aprender, não vai desenvolver, vai viver na dependência física dos outros, dos pais. Claro, depende muito de muita coisa, né? Geralmente o autismo severo ele não vem sozinho, né? Ele acaba vindo aí ou com um TOD ou com um TOC, eles acabam meio que desenvolvendo alguns outros transtornos, né? E isso dificulta mais ainda o entendimento e a compreensão desse cérebro, porque ele tem tantas questões internas para serem trabalhadas e resolvidas que os estímulos externos, né? Aí agora no caso eu tô falando da aprendizagem mesmo, de conteúdo ou às vezes até de comportamento, eles acabam meio que em segundo plano. Então fica mais difícil, é um processo mais demorado. O retorno do desenvolvimento dentro do autismo severo, ele é muito mais lento, né? E aí isso acaba desmotivando alguns pais, eles acabam se sentindo um pouco mais cansados, né? Em relação ao tratamento correto ou o que eles deveriam fazer. E aí tem alguns que chegam a pensar em desistir de levar para terapia, né? E outros que acabam falando, deixa só na escola, fica só em casa, e aí assim os anos vão passando e a pessoa vai meio que levando, né? E aí dentro de toda essa dificuldade que a família passa, né? Que como eu já falei, nós terapeutas também temos essa preocupação do que fazer, de como desenvolver melhor, de trocentas mil técnicas que a gente traz, e como eu disse, parece que eles não estão nos ouvindo ou nos vendo, porque às vezes eles estão com uma concentração tão grande, por exemplo, na questão da estereotipia ou da agressividade, que a gente acha que eles não estão prestando atenção em mais nada, né? Mas eles estão. Então, assim, é um processo um pouco mais difícil. Então, para os terapeutas, para os pais, para os professores, né? A dica é não desistam, não falem com as crianças
e com os adolescentes, tá? Porque eu atendi alguns adolescentes e eles tinham a questão da ecolalia da fala, né? E aí traziam para dentro da sessão as discussões que pai e mãe tiveram em casa, né? Ou então algumas falas que alguém da família tratava em relação à criança, ao adolescente, né? Então o adolescente repetia o nome e falava, né? Fulano é burro, fulano não aprende. Aí dava um tempo, falava o nome de novo, ele falava o nome de novo, e aí ele falava, fulano é burro, fulano não aprende. E aí isso aparecia em algumas sessões, e aí é algo que incomoda muito, né? A gente que trabalha para o desenvolvimento deles. E aí a gente tem que sim chamar os pais, orientar, conversar, porque... E aí me falou, nossa, mas eu achava que nunca percebi que ele poderia estar entendendo aquilo que a gente fala. Ou então, eu falo, mas eu falo na hora do nervoso, da raiva e tal. Então, assim, não é porque eles estão lá, por exemplo, batendo a mão na parede ou fazendo o movimento repetitivo que ele faz, ou tá ali, entre aspas, né, no mundinho dele, que não está atento, né? Esse canal para o mundo, né, para o mundo externo, ele existe, né? E as crianças e os adolescentes dentro do severo, eles saem, né? Eles vêm até aqui, só que eu acho que não é muito agradável, e aí eles voltam, né? Então, muita coisa para eles não faz sentido, né? Então, eles acabam meio que cada vez mais se isolando, se afastando. E aí eles têm essa questão da agressividade latente, ela é muito maior, ela é muito mais presente dentro das crianças consideradas autistas severa, tá? A proteção física, lógico, da gente ter um cuidado físico com essas crianças e com esses adolescentes e com esse adulto, ele vai ser maior, e ele é maior. A demanda de cuidados, né, que se tem para crianças dentro do severo, ela é mais intensa, tá? Ela é praticamente full time durante todo o tempo, é necessário, mas a gente também consegue trazer algumas modificações de comportamento, né? Algumas adequações de comportamentos para eles, mesmo que dentro do autismo severo. E aí a gente tem a questão também de outras condições, assim como nos outros tipos de autismo, né? Tem a questão aí dessa criança ter o diagnóstico de autismo, ter alguma comorbidade junto, seja uma síndrome ou seja um outro transtorno, que aí dificulta muito. Dentro do autismo severo, a gente tem um índice de epilepsia muito maior, tá? Então, realmente, neuronalmente, existe aí uma disfunção maior, tá? Então, não é só comportamental. Então, que as mães perguntam muito, né? Mas como é que avalia? Como é que sabe se é A, se é B, se é C? Por que esses testes que a gente tem aqui levam as crianças para todas essas letras? E aí muita gente fica confusa, né? E não sabe como lidar. E as informações médicas que a gente tem aqui são muito restritas, né? Chegam assim, muito básico. Tem autismo, a carteirinha tá aqui, vai fazer tratamento e acabou, né? Ou vai para escola especial, e aí, enfim, é bem assim, a gente acaba não sabendo direito qual é o processo, como que é feito essas avaliações. Até sei um pouco como acontece aí, né, essas avaliações, mas fica essa dúvida aí sempre para os pais. Boa noite, pessoal. Oi, Rata, seja bem-vindo. Pessoal aí, boa noite. A gente está hoje aí conversando, falando sobre autismo severo. Já iniciamos aí. Pessoal, se vocês tiverem dúvida e alguma pergunta, pode escrever, tá? Pra gente bater um papo aí. Mas, voltando aí à nossa fala, né? A nossa conversa aí sobre esse diagnóstico e se é possível sair do C para ir pro B e do B para ir pro A.
Aqui no Japão, a gente tem essas avaliações, esse acompanhamento de desenvolvimento dessas crianças, né? E aí, de tempo em tempo, eles precisam passar por alguns testes, algumas atividades que eles dão, e aí lá eles veem se a criança tem um diagnóstico, dentro desse diagnóstico aonde ela se encaixa, e aí dali em diante o que pode ser feito. E aí tem algumas crianças que saem do autismo leve, passam para o autismo moderado, e aí saem do moderado e acabam indo para o autismo severo. E aí o que determina isso? Aqui no Japão, a gente tem uma questão das províncias também, então cada região aborda de um jeito, cada região trabalha de uma forma, mas existem um consenso, né, entre todas, que são essas avaliações que são feitas para saber onde essas crianças, em que nível que elas se enquadram. E aí elas mudam sim, tá? De um para o outro. Quanto menos essa criança gabaritar, quanto menos informação ela tiver, quanto menos repertório ela tiver, seja um repertório de comportamento, seja de fala, comunicação ou de entendimento, né, cognição, eles acabam colocando, no caso, no nível mais alto, que é o autismo severo. Então, se existe aí a inexistência total de fala, eles acabam, às vezes a criança até evolui em algumas questões, né? Mas aí tem determinada idade e ainda não tem a fala, é um dos fatores aí que, tipo, pega muito, assim, para eles na hora que eles fazem essas avaliações. E aí a gente não tem muito o que fazer, né? Porque como são esses espaços, né, que realizam essas avaliações, a gente acaba meio que pegando esse diagnóstico e aí trabalhando em cima dele de novo e quantas vezes for preciso para readequar, né, as nossas terapias, as nossas atividades e orientar os pais de como a gente vai seguir daqui para frente. Então, é muito importante que a família que está, né, que tenha uma criança, um adolescente ou um adulto dentro do autismo severo, que busque sim informação, que busque ajuda, que busque terapia, que busque espaços que os auxiliem, porque é possível, tá? 15, 16, 18 anos, sim, vamos. Claro que quanto antes, melhor, tá? Então, todo o processo de intervenção, todo estímulo que a gente possa dar, todo o trabalho que for feito, que acompanhe o desenvolvimento dessas crianças é melhor. Quanto mais cedo, melhor. Mas mesmo assim é possível, tá? Então aqui no Japão eu já atendi adolescente com 15, 16, 17 anos dentro do autismo severo com dificuldades sociais enormes, com dificuldade de fala, com a questão da agressividade extrema e dá para ser trabalhado, tá? Então a gente precisa primeiro ter essa consciência de que não adianta a gente escondê-los, tá? Não adianta a gente não falar sobre o assunto. A gente precisa sim falar sobre o assunto, precisa conhecer, precisa saber, né? Mas precisa saber que é possível, tá? Existe uma demanda diferente, um tempo muito mais longo, então um processo de desenvolvimento cognitivo que a gente teria em 6 meses, em 3 meses, às vezes a gente vai precisar de 9 meses, 1 ano, mas é possível, tá? Então, eu sempre falo que diagnóstico não é o fim para nada, né? E muito pelo contrário. Toda vez que chega uma criança laudada, uma criança com um diagnóstico, ele é o ponto de partida para que a gente possa saber o que a gente vai fazer, tá? E aí, assim como existe dentro lá do guarda-chuvinha que a gente vem conversando todas essas semanas, dentro do guarda-chuvinha do autismo, existe cada um ali, cada pinguinho ali de chuva é um autista. E é verdade, né? Dentro do severo também. Então, tem crianças, como eu falei, que não conseguem falar e aí choram muito e aí estão com muita dor e aí falam, mas ele não sente dor. Não, pelo contrário, ele sente dor sim, né?
E ele sente tanta dor que ele se desregula, ele se descompensa e aí ele parte para agressividade, já que ele não consegue trazer na fala o que ele está sentindo. E aí a gente precisa ter cuidados, porque às vezes a dor é tão grande que ele se machuca, né, externamente, vamos dizer assim, que é para não sentir uma dor interna que está acontecendo. Então, uma dor de ouvido, uma dor de garganta, uma cólica, né? A gente vai falar sobre a sexualidade no autismo, a gente vai falar sobre os adolescentes autistas, como que acontece esse processo deles da adolescência. E aí, assim, sim, as meninas sentem cólicas, elas passam mal, e aí elas não sabem como dizer o que elas estão sentindo, e elas partem aí para um comportamento que os pais estranham, e aí falam que tá surtando, e aí destrói a casa inteira, ou então aqueles que se isolam o tempo todo. Então, assim, a gente precisa ter um olhar, né, para todos eles, mas principalmente para o autismo severo, precisa ter um olhar de empatia, da gente se colocar realmente o que está acontecendo naquela dor, naquele choro, naquele riso, né, que tem crianças que entram em processos que eles riem muito, e aí a gente acha que está tudo bem, na verdade ele está desregulado, mas ele se desregula através do riso, né, e ali também precisa de uma intervenção. E a gente sabendo que essas coisas acontecem e que é possível, a gente consegue ajudá-los quanto mais cedo melhor, fica mais fácil a aceitação, né? Então, essa questão do autismo severo ser tão não falada, né? Não aceita, por vezes não aceita, não falada, a gente fica as pessoas ficam com medo, ficam com receio, às vezes ficam com vergonha, porque, né, a gente sabe que ele realmente tem uma demanda maior, a família vai precisar ter uma atenção maior, todo mundo ali vai se envolver com um processo de desenvolvimento, um processo educacional muito mais intenso, e realmente precisa ser muito mais intenso. A terapia que é realizada para crianças dentro do espectro do grau leve, do grau moderado e do grau severo, elas são diferentes, né? Porque cada um é único, cada um na sua especificidade. A gente precisa ver quais são essas condições, se existe alguma comorbidade junto desse diagnóstico, se tem ADI, né? Que é a deficiência intelectual, até que ponto esse cérebro foi afetado, ele é afetado, que momento que eu consigo fazer essas intervenções ou não, qual é o caminho que eu consigo chegar neles, porque existem caminhos, sim, que a gente consegue chegar, tá, neles, e eles, assim, surpreendentemente nos dão um retorno, assim, que a gente fica assim, nossa, valeu o meu ano, né? Eu lembro numa das sessões que eu tava com uma dessas adolescentes, e já fazia 40 minutos que a gente estava no processo terapêutico. E assim, a gente fazia, né, era uma atividade, um jogo, a gente fazia, e ela nada. E aí ela não me olhava, olhar longe, às vezes ela dava uma olhada na mesa, e aí ela virava pro outro lado, ela batia muito, né, a mão na parede. Eu tinha um calendário, né, e aí ela folheava as folhas do calendário, ela batia na mesa, ela fazia tudo, né, menos... parecia, tá, gente? Que ela não tava prestando atenção em mim. E aí eu tentei de tudo, né? Falei, não, vamos lá. Aí dei outra atividade, baixei tudo quanto é informação, tudo quanto é protocolo. Falei, vamos fazer a coisa acontecer. E aí faltava 5 minutos pra acabar a sessão. Eu falei, sentei assim do lado e falei assim, nossa, gente, nada. Não funcionou nada. Ela não tá nem aí pra mim. Acho que, eu ainda pensei, nossa, acho que ela nem sabe que eu tô aqui. E aí, a gente geralmente separa um finalzinho, né, da sessão para que eles fiquem um pouco mais livres para poder fazer uma atividade não direcionada. E aí, enfim, peguei o relatório e já ia começar a escrever, né? E aí, pronto, né? Minutos antes de ir embora, eu virei e aí eu disse, né? Falei, olha, temos 5 minutos para terminar a sua sessão, seus pais já estão lá fora. Faça, né? Agora você pode fazer a atividade que melhor te agrade, enfim, né? Ela já sabia que todo término de sessão a gente tinha esse processo. E aí eu meio que me afastei e deixei.
Ela ainda um pouco relutante, mas aí ela levantou, foi lá na mesa e aí começou a fazer lá a atividade que eu tinha programado e que a gente já vinha há algumas semanas trabalhando sobre aquilo. E aí ela foi lá e fez, né, não dentro do que eu esperava, né, mas ela fez dentro do que ela era capaz e do que ela foi capaz. E ela movimentou as peças lá da forma com que ela conseguiu, né, de uma forma correta. E aí, antes de sair da sala, ela me olhou assim, deu um sorrisinho de lado e aí eu falei, ai, olha só, eu aqui já desesperada, já pegando meu diploma e falando, gente, eu vou embora. E aí, assim, é tudo tão simples, né? É tudo tão rápido e que a gente acha que não vai fazer, que não vai aprender, que não vai falar. Gente, a gente tem aí os PECs, a gente tem comunicação alternativa. Para os adolescentes dá muito certo essa questão do computador, deles escreverem. Enfim, existem sim outras maneiras. É que a gente espera, né? Eu esperava que ela, né, me desse algum retorno, né? E aí, é claro que não vai ser assim, dessa forma, justamente por toda essa questão que o autismo severo traz, toda essa bagagem, que é uma bagagem, né? É assim, a gente vê e fala, nossa, poxa vida, não, mas vamos lá, eu vou te ajudar, vamos fazer junto, sabe? Não vamos desistir, porque é possível. E é possível, né? A gente vê a evolução, como eu falei, a gente tem que guardar, os pais têm que guardar no bolso aí essa expectativa enorme. E nós, para terapeutas também, a gente tem que entender que nem sempre vai ser possível, mas não desistir, porque quando a gente menos espera, eles nos dão um feedback. E isso é muito bacana, né? A gente fica até, desculpa, mas é que a gente vai convivendo e vai vendo, e a gente é erro, é acerto, e aí vê a evolução deles, e mesmo que demore um pouco, tá? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, não importa. Eles são capazes e eles conseguem, sim. Só que a gente precisa valorizar as pequenas conquistas, que não são pequenas, tá? Pequenas é a forma de falar, mas para eles terem um contato visual, uma aproximação, ou fazendo uma representação num desenho, eles, assim, se fala, nossa, ok, é isso aí, bora lá, ganhei a vida, né? Então, é muito bacana. Então, em relação ao autismo severo, né, não desistam, é o primeiro conselho. Incentivem sempre, eles escutam o que a gente fala, sim, tá? Apesar da gente achar de novo que eles estão lá no mundo dele, que não tá ouvindo o que a gente tá falando, que não tá entendendo nada do que tá sendo feito, sim, está, tá? Eles têm sim essa capacidade de vir pra cá e entender o contexto e voltar, e a gente tem que saber que a gente precisa respeitá-los, tá? Eu acho que essa parte do respeito, ela é muito importante, né? Porque a gente acaba achando que por eles, né, algumas falas que nos chegam que, não tem jeito, assim mesmo, não vai melhorar, não vai evoluir, eu já cansei. A gente sabe que às vezes é desanimador, né? Às vezes mas assim, a gente não pode desistir, tá? Então, não é fácil, não é, né? O autismo severo é um dos mais difíceis mesmo, né? Tanto para criança, para adolescente, quanto para família, como para todo mundo que tá ali, toda a equipe de apoio. Essa rede de apoio, ela precisa ser muito maior para eles do que para qualquer outras questões, porque eles têm esse entendimento, mas eles não conseguem trazer, a gente não consegue saber o que está acontecendo, se eles estão bem, se não estão. Então é muito difícil, né, para quem tá fora, mas assim, pensem neles, que é muito mais difícil para quem tá,
né? Para eles é muito mais difícil. E ter esse olhar, ter esse olhar de empatia, entender as famílias, entender a situação que essa família se encontra, que não é fácil, tá? Mas que é possível. E é isso, gente. Então, assim, a gente sabe que é um processo é um processo mais longo, vai demorar um pouco mais, mas a gente só não pode desistir, tá? Então, as famílias que estão aí com crianças que aqui no Japão, como a gente tá falando, né? Essas crianças que saem do moderado e vão pro autismo severo, e aí algumas famílias se perdem muito por todos os baques que tem, pelo diagnóstico, e aí depois vem o nível, e aí tem mãe que fala assim, nossa, não sei o que eu faço, porque primeiro foi de saber o que era, aí depois foi saber em que grau que ele tá, e aí agora vem toda essa gama de informação aí, e aí a gente meio que, né, junto com os pais, a gente fica assim, não, calma, vamos lá, vamos tentar, que é possível sim, né, mas a gente também não pode dar uma romantizada nesse assunto, né? Porque é muito mais difícil, né? As crianças aí dentro dessa área aí, eles têm umas dificuldades muito maiores, mas que precisam ser orientadas e não desistir. Tá, gente? É isso, pessoal. Então eu espero vocês na próxima live. A gente vai continuar aí falando sobre o autismo. A gente deu uma terminada aí nessa questão da classificação, né? E aí a gente vai, nas próximas lives, trazer bastante informação sobre como proceder, o que fazer, quem que a gente vai procurar, sobre seletividade, sobre a sexualidade, sobre a adolescência. E aí a gente vai falar bastante, aí tem bastante informação sobre o autismo, tá? Gente, um beijo pra todo mundo. Espero vocês na próxima semana. Não, perdão, na outra, tá? Pra gente conversar aí, continuar a nossa série de live. Pessoal, curtam e compartilhem a página. Ju, um beijo, Ju. Juliana Nakazaki, psicóloga, obrigada, parabéns pela live. Vivi, muito obrigada por tanto amor e por lutar pelos nossos pequenos, sempre. Elaine, beijo, meu amor. Gente, um beijo pra todo mundo. Pode sugerir tema, pode escrever, deixar as informações de vocês aí. Se vocês precisarem, me escrevam no inbox, porque eu sei que o autismo severo, sabia que a gente ia ter menos pergunta, porque realmente rola um tabu aí, mas a gente precisa desmistificar essa questão aí e entender que sim, que é possível, ok? E não esqueçam, eles estão ouvindo, eles estão entendendo, eles estão só ali, ó, captando. Às vezes essas informações saem, eles levam isso, às vezes, pra terapia, ok? Gente, tema, diferenças de exames aqui no Brasil, ótimo, Cris, sim, podemos falar também, né, sobre como que porque assim, a gente vê tanta coisa nesses testes, né, e os pais né, trazem esses relatos e tal, mas sim, a gente pode ser um dos temas. Obrigada, Cris, pela participação. Pessoal do Portal Me, obrigada. Gente, tô até... acessem a página, curtem o Portal Me, curtem a NeuroKids, lá vocês têm informações, é uma página na internet, vocês têm bastante informação sobre a área de desenvolvimento. Se tiverem alguma dúvida, mandem todos os inbox, ok? Porque aí eu respondo a todo mundo. Um beijo pra todo mundo, uma boa semana, e aí daqui a 15 dias a gente volta a falar aí mais um pouquinho sobre o TEA, ok? Um grande beijo pra todo mundo e até!